É uma das atrizes mais desconcertantes e profissionais da sua geração. É provocadora e desafiante, mas é sobretudo inteligente e, quem sabe, até tímida. É uma mulher portuguesa que nos interpreta a todas no mais profundo da nossa identidade. Rita Blanco, primeira pessoa. O sotaque, de certa maneira, a pronúncia, seja ela de onde for, organiza o pensamento. Mas a Rita está habituada a fazer pronúncias e a vestir a identidade de muitos padrões de mulheres portuguesas. Isso tem sido uma constante ao longo da carreira. Quando faço uma personagem de um determinado sítio, normalmente há um estudo prévio sobre o assunto e eu faço. É assim que nasce a personagem daquele filme de Fátima. Verdade. Havia lá uma pessoa em Vinhais que me inspirou imenso. E eu olhava para ela e quando sentia que estava a descentrar-me, que não sabia muito bem como havia de reagir a uma determinada situação, porque havia ali muito espaço para improviso, até porque aquilo eram caminhos e tudo isso, eu de repente pensava assim, espera lá, como é que ela reagiria? E usava às vezes isso. Não tem sentido. Não tem sentido nenhum, evidentemente. Então, se o senhor quer ir para além, vá, que eu não estou a estrobar nada. Além dos sotaques, andar é também uma forma de pensar a vida. Isso é quase uma ferramenta, quase não, Peregrina. é uma ferramenta também dos psicólogos. Muitas vezes eles propõem que as pessoas caminhem quando estão ansiosas, porque isso ajuda a aclarar as ideias, porque estamos a fazer um movimento constante e a cabeça fica livre para pensar. E a natureza ajuda-nos muito. Neste momento, a natureza está-nos a dar um duche. Pois está, vai-nos dar aqui um dos duchezinho. dos nenúfares. Que até é bastante bonito, se filmarem mesmo a água fica muito bonita e nós, de qualquer maneira, somos pessoas saudáveis. Mas e esse filme é muito complicado de fazer porque é feito a andar, justamente no caminho. É o caminho para Fátima que é filmado. É um on the road movie. Há de ser bem mais difícil de trabalhar nessas circunstâncias. Às vezes era, mas também tinha a qualidade de ser um filme de uma forma diferente e que não estávamos habituados a fazer. E isso aguça sempre a vontade, não é? E a curiosidade, como é que vamos fazer isto. Mas até isso nos ajudava a sentir exatamente como sentem os peregrinos. Há um lado muito pagão naqueles caminhos, naquelas caminhadas, porque as pessoas comem e depois dormem de qualquer maneira. Há ali é uma festa também. A Rita diz que não é uma mulher feliz, mas diz que é uma mulher com muita alegria. Verdade. O que é que isto quer dizer? Não se pode ser feliz quando sabemos o que é que se passa à nossa volta. A vida é muito injusta para muita gente, mas há muitas coisas que nos podem alegrar. E eu sou bastante alegre. E a alegria é uma espécie de pulsão para viver. Sim, para conseguir Dá essa força. suportar a vida. Mais do que o boneco que às vezes cria de si própria. Sim, eu tenho um boneco que é o boneco da alegria, precisamente também, e da parva, da palhaça. Mas isso foi uma maneira de me proteger desde pequena, para já porque sou mulher, e por isso criei uma certa dureza. E para que essa dureza não me transformasse demasiado numa pessoa que eu não queria nada ser, aproveitei o humor e a brincadeira e a parvoíce, porque é mais fácil lidar com uma mulher parva do que com uma mulher inteligente. E, portanto, eu era parva para não me chatearem. Isto é uma conversa entre duas mulheres. Verdade. Ambas sabemos quão difícil foi chegar até aqui. Verdade.
eu entrava sempre a pé juntos. Eu costumo dizer que criei uma persona um bocado agressiva e brutal na minha chegada às coisas para deixar as pessoas logo a uma distância para eu poder trabalhar. Nenhuma de nós as duas acredita em sucessos ou acredita em estrelas ou em vedetas. Não. Isso não existe. Não. É por isso que eu estou aqui hoje, consigo. A atriz que a Rita é hoje resulta de nunca se ter levado a si própria a sério ou de nunca ter acreditado nessa profundidade que acaba por ter hoje e que todos lhe reconhecem. Eu vou trazer aqui à colação aquele que é talvez o maior artista português, o Hermano José. Ele costuma dizer que a Rita criou um boneco, uma personalidade disparatada, quase doida, mas que esse boneco esconde uma mulher inteligentíssima e uma profunda atriz. Isto é o maior elogio que se pode fazer de alguém. Isso dito pelo Herman, caramba! É até um bocadinho comovente, mas pronto. O Herman é também um homem muito exagerado. E muito inteligente. Verdade, verdade. A coisa que eu mais gostava era quando o Herman estava a trabalhar e me chamava e dizia: anda cá, anda ver. Percebe-se a maneira como ele é capaz de tudo, que não há limites para ele. E ele é muito livre. Rita Blanc, você é acusada de ter trabalhado com o irmão José. O que é que tem a alegar em seu favor? Querem saber se eu tenho alguma coisa a ver com aquele senhor, o Hermano José? Sim. Não, eu não tenho nada a ver com esse senhor. Parece que até teve coisas desagradáveis com a igreja. E eu não. Eu sou muito amiga da doutora Maria Barroso. A Rita, aos 2, 3 anos, começa a perceber que tem vontade de dar nas vistas, não, porque era tímida, mas Era muito tímida. de fazer quase um autodesempenho, porque começa a falar muito cedo para o espelho. Sim, eu adorava contar histórias. Por exemplo, eu não falava inglês, não é? Então inventei, sabia dizer yes, então tinha relações amorosas com o espelho, praticamente, porque era o meu namorado e era os dramas de uma relação. Era uma maneira de conseguir viver e de me expressar, porque às vezes a infância é um bocadinho solitária, não é? Há uma solidão nas crianças, que era colmatada com isso. Para mim eu adorava aquilo, mas enquanto outras crianças adoravam ir correr e saltar e subir às árvores, a coisa que mais gostava era de estar sozinha e estar ao espelho e ler. Ler, para mim, ler era o meu melhor amigo. O livro e a música são provavelmente as coisas mais que fazem acreditar que a humanidade vale a pena. A tal alegria que nos impulsa, que nos põe para a frente. E não é só a alegria, porque um livro é tudo. Podemos viver a vida de tantas outras pessoas que quando fechamos o livro ficam ali. Viajamos, conhecemos pessoas que nunca iríamos conhecer. Os livros para mim foram um escape mesmo. Tem famílias galegas provenientes da Sim, Galiza. é do lado do meu pai. Sim. Dos Blanco. Sim. Os meus avós morreram, eu ainda não existia. Aliás, a minha avó até fez um restaurante, que era o Café Royal, onde depois passaram a ir muitos surrealistas, que eram amigos do meu pai, e o meu pai até havia uma sala para eles, claro que deu cabo do restaurante. Era um tipo fora do comum. Pepe Blanco. Pepe, era o Pepe. E era um tipo muito generoso e que vivia noutro mundo e que me incentivava a tudo o que eu quisesse. Portanto, era um facilitador de todas as minhas loucuras. O meu pai ensinou-me a liberdade. Eu gostava muito do meu pai. E era um bocadinho maluco. No sentido em que não tinha limites para essa criatividade. Não, mas era um homem também perturbado. Era um homem muito perturbado. Mas a minha mãe também foi uma mulher que se interessou muito pela educação. E, inclusive, é uma das ela fundadoras foi da Escola Moderna. Do movimento de Escola Moderna. Ela fundou uma escola com o António Torrado. Eu tinha acesso a muita coisa. Os meus pais faziam parte do coro do Lopes Graça. Eu andava de ir aos despapilados com eles quando iam na caminhoneta para os concertos. Eu dava-me com muitos artistas, tudo isso. Nunca me passou pela cabeça ser atriz. Nem sequer visualizava a coisa. E quando estava a acabar o liceu, de repente comecei a pensar, será que é possível? Não posso ser atriz, porque é preciso... sempre fui muito perfeccionista e de achar que tenho que estudar muito para se perceber bem as coisas. Faz parte da geração. Tínhamos imenso brio, não é? Uma época de muito brio. E então eu disse, pai, eu
Eu gostava muito de ser atriz, mas quer dizer, mas porquê não vais para o conservatório? E eu disse, o que é isso? Fui fazer os testes e entrei. O Liceu Francês abre, desde logo, algumas portas que outra escola não abriria. Imensas. Eu muito facilmente entrei no cinema, por exemplo, francês, suíço, etc., porque falava perfeitamente a língua. Havia personagens que imagino que já sonhava com elas quando lia a Xenofonte, penso que era o seu padrasto que Sim, eu tive um padrasto exemplar, ou seja, nunca quis ser meu pai e, no entanto, foi um apoio extraordinário porque abriu a porta aos clássicos. Todos. Quando eu li, eu tinha acesso à biblioteca do meu pai, da minha mãe e do meu padrasto, mas quer dizer, tirava qualquer coisa. Aliás, algumas coisas li antes do tempo. Fiquei, às vezes, bastante impressionada. Mas o meu padrasto começou a educar-me o gosto e começou a oferecer-me escolha. Olha, porquê que não lês isto? E, de facto, isso foi... Fez toda a diferença. Fez. Até para eu ser atriz. Como é que entra no primeiro filme francês que estão a gravar em Portugal? Foi por acaso. Nós fomos à Paisá, que era uma produtora que trabalhava com estrangeiros, nomeadamente franceses, sobretudo franceses, e estava lá um rapaz, por sinal até giro. Que era o assistente de realização. Que era o assistente de realização de um filme que ia acontecer e eu era hiper tímida. Eu usava o cabelo assim, para ninguém me ver. O rapaz disse-me, tu aí? E eu? Sim. Por acaso sabes falar francês? Eu, por acaso sei. E és capaz de decorar aqui este texto? Eu, sim. Decorei, aquilo à época era bastante fácil para mim decorar, hoje em dia já não é a mesma coisa. E fui e fiz o teste. Esse rapaz por acaso era o João Canijo. Esse rapaz era o João Canijo. Era o João Canijo. E pronto, e depois fui chamada para fazer esse filme. E eu achei graça, porque foi o primeiro ordenado que eu recebi na vida e aquilo era uma fortuna. E depois o João Canijo até disse, queres que eu te leve para não ires com esse dinheiro todo? E levou. Começou a levar pelo mundo fora, pela vida fora. Começou a levar. Todos os realizadores com quem trabalhei sempre foi assim. Chegava lá, pimba, saía. Enfim, neste momento a gente está a tentar estruturar as cenas dramaturgicamente. Isso só se faz com os atores. Tem-se uma base escrita e depois... Além de ser uma das raparigas, uma das atrizes do João Canijo, acabou por ter uma relação afetiva durante alguns anos com ele. Sim, eu comecei logo a namorar com ele, e nessa altura. Ele pensava que eu era menor. E quando ele me disse, mas que idade é que tu tens? Eu disse, tenho 18. Ele disse, queres ir almoçar comigo? E eu fui. Assim tudo começou E foi... e nunca acabou, porque no sentido em que uma relação de amizade verdadeira é mais que o amor, da paixão. Sim, e nós, hoje em dia, temos uma forma diferente de amor. Ficámos amigos. Eu sei que o que quer que seja que eu precise, posso confiar que ele vai estar sempre lá. E acredito que ele também acha isso de mim. Além disso, há uma cumplicidade enorme, porque Artística quando eu há pouco também. disse que a Rita é uma das atrizes de João Canijo, primeiro porque João Canijo gosta muito de filmar com mulheres, Mas é terrível a filmar com mas elas. dá alguma liberdade, sobretudo a Rita, pôde sempre Construir as cumprir e construir personagens. uma personagem. Sim. E trabalhar também no texto, sim. Sempre. E às vezes até escolher a razão do filme. Em que sentido Já é que me é aconteceu. terrível? É terrível porque ele adora as mulheres, mas é super manipulador. É homem. Carla, O que é? o que é que tu estavas a fazer mal ao miúdo? Suponho tu que ele caía, que se aleijava, ia-me parar ao hospital. Eu já tenho pouco com que me ralar. Esses primeiros grandes projetos vão projetá-la para Cannes rapidamente. Eu conheci os festivais todos. Eu às vezes vejo agora as pessoas a darem imensa importância a isso e penso assim, eu já fui a estes festivais todos. Onde estavam os grandes realizadores, Sim, onde estava estavam os toda a grandes gente, atores. Sim. Onde... Mas era tudo muito mais descontraído do que é hoje em dia. Num desses, o António Bandeira chega-lhe a dizer que a Rita poderia ser uma das chicas da Almodóvar, Mas de isso Pedro Almodóvar. isso foi numa coisa diferente. Antigamente havia uma coisa que era as estrelas da manhã, chamavam-se Les Stars de Demain. E aí que é qualificada como uma das 15... uma das 15 esperanças do cinema europeu. Exatamente. E quem era também era o António Bandeiras. Ele disse, tu podias trabalhar com... Ser uma chica da Almodóvar. Sim, e eu disse, não, toma lá o telefone, liga-me, não sei o quê. Eu jamais faria isso.
Mas, no entanto, já tinha feito. Tinha ligado para um realizador Mas isso francês. fiz porque, de maneira diferente, foi... jamais usaria a influência de Que idade alguém... tinha quando ligou para Romer? Para o Romer, o Henrique Romer. Já devia ter 20 e tal anos. Mas foi horrível. Era um realizador de de cabeceira, daqueles que gostava mesmo. Eu vi um filme dele e disse, meu Deus, eu tenho que filmar com este homem. E liguei-lhe. E ele disse, mas quem é? Eu disse, olha, eu sou uma atriz portuguesa. Falando em francês puro. Em francês. E ele disse, sim, mas vives cá, és imigrante. Eu disse, não, eu vim de propósito a Paris só para falar consigo. E ele, então porquê é que falas assim? Porque andei numa escola francesa. E ele nunca... Não levou a sério? Não. Uma desilusão. Foi um bocado. E percebi que não faz sentido nenhum. Nós, para trabalharmos com alguém, esse alguém também tem que desejar trabalhar connosco e tem que haver uma afinidade artística ou intelectual. Isso é que é bom. Daí O as resto chicas Almodóvar, porque Sim. elas intrinsecamente estavam ligadas àquele realizador e estão até hoje. E eu sou uma chica do Canijo, pronto. E do João Botelho. E sou muito feliz com isso. Ação! E eu quero é fazer mulheres portuguesas. A Chica Ponto. do Canijo percebeu rapidamente que isto de trabalhar com um realizador e de fazer cinema ou teatro também tem muito a ver com a língua. Com Sem dúvida. o lado matricial da língua em que se nasce Mesmo. e em que se pensa, em que, que nos emociona. E onde encontramos as dualidades, as contradições. Onde vamos buscar... E para além disso, que outra mulher poderei eu fazer se não uma mulher portuguesa, visto que sou portuguesa? E eu adoro fazer, adoro. E comove-me. Nós somos um objeto para servir a língua, as emoções que vêm através da palavra. Portanto, o texto é onde estão as subtilezas todas, não é? Onde nós vamos buscar uma coisa que só nós é que sabemos. É isso que nos diferencia, que faz de mim pegar neste copo ser diferente da Fátima a pegar neste copo. Quando falamos em mulheres portuguesas, falamos numa multiplicidade de padrões. Às mães. Às mães complicadas. Eu adoro isso tudo. As mais sofisticadas, as mais parvas, eventualmente, para utilizar uma expressão da Rita. Na Gaiola Dourada, quando eu fiz aquela mãe, todas aquelas subtilezas e aquelas brincadeiras que só uma mãe portuguesa faria, como fazer a cama, limpar tudo antes de sair de um hotel. E eu adoro isso. E eu fui buscar isso tudo também à minha família. Porque as grandes questões, os grandes problemas, nunca se conversam. Passamos por eles no silêncio. Verdade, sobretudo as mulheres portuguesas, então daquela época, sim. De qualquer forma, a Rita é alguém também muito crítico sobre si próprio. Às vezes até um bocadinho mais, porque isso pode perturbar o meu processo de criação. Há coisas que eu acho que me beneficiaram na medida em que não me deixaram perder em ilusões e em coisas que não têm interesse nenhum e fizeram com que eu não me levasse nada a sério. Mas, noutras... às vezes até parece imodéstia de dizer, não, eu tenho imensa dificuldade em aceitar elogios, mas quero imenso. É uma contradição. O que eu mais quero é que as pessoas gostem de mim e que gostem, sobretudo, daquilo que eu faço. Mas é difícil. Foi educação. Nós mulheres fomos sempre muito educadas a não sermos salientes, a sermos modestas, a não desejarmos coisas. Sobretudo fomos educadas a achar que o mérito existia e que eventualmente teria um papel e digamos, seria um fator importante nas nossas vidas. Mas o mérito não é. O mérito não é reconhecido pela sociedade. Sobretudo às mulheres. E as mulheres têm que fazer o triplo do que fazem os homens para poderem ser... Têm que ser as melhores. Ora, tanto as mulheres como os homens podem ser os melhores ou não, e isso não devia ser bitola chegar ao homem. Mas é assim. Todas as mulheres, de certa forma, temos um lado de atrizes, porque todas desempenhamos muitos papéis. Fomos obrigadas até pela sociedade. Isso é relevante, é um fator que pesa no trabalho que a Rita faz. E eu hoje em dia apercebo-me, porque estou a passar essa fase, o que é envelhecer. E percebo, obviamente, que é muito diferente envelhecer como mulher do que é envelhecer como homem.
E perante isso, qual é a sua decisão? A minha decisão é envelhecer e com a maior alegria possível. Mesmo? Sem dúvida. Porque assim, eu não tenho outra hipótese, de facto. Vou envelhecer mesmo. Estou a envelhecer. E, portanto, que isso me valha a pena. Já que a parte má é que me dói aqui um bocado aqui as mãos e tal, mas faço um bocado de exercício para ver se consigo debelar um bocadinho esta situação. Mas eu gosto de envelhecer. A sociedade encara o envelhecimento de uma mulher como uma coisa repugnante. Eu sei que a palavra é dura, mas acho que é real. É mesmo muito dura. Mas é real. É como se ser velha já não fosse atrativo. Hoje em dia, todas as mulheres têm que ser jovens. E vêem-se muitas mulheres escravas dessa situação a quererem à força ser jovens. Ser velha é bestial. Eu estou muito satisfeita. Será que a sociedade não está num ponto de viragem? Esperemos que sim, e estará para melhor, neste momento mas- a repensar e até a rejeitar muitos tipos de transformações cirúrgicas e essa panaceia da beleza eterna, da juventude eterna? Que não- eu gostava muito de lhe dizer que sim, mas não me cheira muito. Mas podes falar que eu esteja enganada. O envelhecimento e até mesmo a finitude não podem também ter uma certa dose de charme e de atração. Para porque- mim tem. Eu sou muito melhor pessoa hoje do que era. Não sei como é que é consigo, Fátima, não é? Não se sente melhor hoje, melhor pessoa e com mais profundidade. Mais estruturada. Sim. Ou preferia ser nova? Não. Agora pergunto-lhe, qual era a idade que voltava atrás? Talvez nenhuma. Pronto, se me perguntar, eu nunca pagava para não voltar a ser nova. Senhora atriz. Não quero ser aquela pessoa já. Senhora atriz, é a primeira vez que eu respondo a uma pergunta do meu entrevistado. Ai, desculpe. E isso tem uma certa graça. Desculpe E lá. uma certa cumplicidade por sermos mulheres. Pois. E porque a Rita é uma atriz. E E, por- leva-me à certa também. Não, e porque temos mesmo que nos proteger umas às outras, de facto. De facto. E é difícil porque a própria sociedade nos leva a, às vezes, sermos muito duras umas com as outras. Por outro lado, acho que o envelhecimento traz muito mais coisas positivas do que negativas. Eu também acho. Fora as dores. O desafio é a obra literária que se está a desempenhar em teatro ou é algum desafio interior de perceber até onde é que o seu eu pode chegar? É as duas coisas. É conseguir, com o meu eu, ir mais longe, conseguir dar todos os matizes daquele texto. É que o texto seja totalmente ouvido, no melhor sentido. Ou seja, que abra portas para que os outros possam pensar e não dê soluções. Que Rita é hoje que sobra do teatro, que fica na cena privada daquilo que faz na cena pública? Não sei se fica alguma coisa. É assim, o teatro a mim serve-me para pensar, como os livros me servem para pensar e para ser uma espécie de plasticina para ser usada. Portanto, sou usada, espero que a função se cumpra e que corra bem e depois acabou. Mas mistura os dois papéis, o público e o seu papel privado? Tenho muitas dúvidas sobre isso. Ainda há pouco tempo estava a pensar se eu existo fora do meu trabalho. Claro que existe em termos práticos, porque... Porque dorme, come, se veste, porque passeia tenho aos uma cães. relação profunda com os meus animais que já muitas vezes me salvaram, no sentido em que me obrigam a continuar. Mas às vezes pergunto se... Para que é que serve viver? E às vezes tenho dúvidas se quando eu não estou preenchida por textos, se existo. É um bocado, eu sei que isto é um bocadinho disparatado o que eu digo, mas é uma dúvida que às vezes me perturba. Eu acho que isso é fruto das mulheres que se focaram muito num exercício profissional e que ficaram à mercê daquilo que é a sua própria profissão. No caso do teatro é mais intenso ainda, porque desdobra-se em múltiplos personagens. Sim, mas ao mesmo tempo, se me perguntar, mas tu gostas de chegar a casa? Adoro. Adoro. Até porque há o cansaço. E porque a coisa que eu mais gosto de estar a fazer é estar a ler. Porque isso, de facto, me tira do mundo. Abstrai.
é muito importante para mim. Eu já me tornei até uma coisa como se fosse um vício. É um vício. Lê como uma medicação. É, exatamente, exatamente. É a minha droga. Pronto, é bom porque não é muito cara. É um bocadinho. Sim, mas comparativamente com as drogas duras e tal, deve ser, não sei... Agora vem aí a Feira do Livro, pode ser um bocadinho mais barata. Pronto, mas os livros, inclusive, podem-se trocar e tudo isso. É mais fácil. No teatro há uma marca inicial e que ficou para sempre, cornucópia. Sim. E há um conjunto de atores, entre eles Luís Miguel Sintra, mas que a acompanharam em momentos E a muito Cristina especiais. Reis, a cenógrafa, que é provavelmente a melhor cenógrafa do mundo. A cornucópia foi uma escola. Foi. Foi uma escola e foi um prazer muito grande. E foi o sítio onde eu provavelmente fui mais longe no teatro. E eu pensei até, quando a cornucópia acabou, que não queria mais. Mas aparece Pedro Penin. Pois, apareceu o Pedro Penin com a sua Juventude. com a sua inteligência. Ele tem uma inteligência fulgurante, com a sua resiliência, com a sua força e a juventude, sim. E de repente eu adoro trabalhar com jovens. Fiz amigos importantíssimos a trabalhar com o Penin. Foi mesmo... Conheci coisas que eu não fazia ideia que existiam. Reconheci o meu enorme preconceito relativamente a tanta coisa. Está a ser mesmo bom. Há esse momento em que aparece Rubén Alves com Sim, a também. proposta para a Gaiola Dourada. E vou agora fazer outro filme com ele. E é um filme onde está a alma portuguesa em múltiplas facetas também. Acho que sim. Mas lembro-me que quando o filme saiu em Portugal, o público aderiu imenso, mas a crítica foi muito agressiva. E lembro-me que os intelectuais estavam mesmo e até desapontados comigo. Eu fiquei assim um bocado triste com Isso isso. faz diferença à crítica para um grande ator? Não. Mesmo que não seja um grande ator, que é o meu caso, mas não faz diferença. Mas estranhei, não é? O que o público depois me deu com isso não tem explicação. Não tem explicação. Eu já me aconteceu ficar abraçada a pessoas a chorar de gratidão. Depois há os papéis de televisão, que também são notáveis e são, sobretudo, muito mediáticos. Desde logo o Médico de Família, mas na RTP, o Conta-me Como Foi, é uma pedrada no charco. E foi um ponto de viragem do público comigo, porque o público achava que eu era avariada e de repente no Conta-me tinha uma personagem, uma mulher doce, uma mulher portuguesa, carinhosa, boa mãe, boa esposa dentro daquele contexto. Portanto, o público passou a gostar de mim. Ó Carlitos, ainda é que o casaco está pronto? Qual casaco? Qual é que há de ser? Sobretudo teu pai. Ai, o casaco. Tu perdeste-me sobretudo. Pai, foi sem querer, eu estava... Espera lá, que este rapaz já nem à pancada vai. Tu viste o que fizeste? Sabes que mais? Olha, vais ficar de castigo. Como é que a maternidade mudou a vida da Rita? Por exemplo, se eu desejasse morrer já não podia. E depois passei a saber o que era verdadeiramente o amor incondicional. Há lições até ao fim, inclusive, muitas vezes, o ensinar a despedida final. Sem dúvida. Que é a única coisa que hoje em dia me martiriza. Porque eu quero imenso viver a minha morte. Quero viver tudo até ao fim. Tenho esse desejo. Não é mórbido, é quero viver tudo. E a minha morte, para mim, é muito importante. Porque é o meu fim. Espero estar capaz de viver até ao fim, de sentir a minha partida. A morte é a última fronteira. Sim, é o sim. limite. E eu quero conhecê-la. Mas perturba-me imenso que isso faça sofrer a minha filha. É possível explicar a um filho que se vai morrer? Não é uma questão de explicar. É possível torná-lo tão independente que ele seja suficientemente forte e que não dependa de nós. E eu isso não fiz assim tão bem. A Rita já perdeu o pai. Já. E em circunstâncias também muito difíceis. De facto, a morte do meu pai foi muito forte, porque não foi uma morte natural, não é? Não foi... o meu pai quis morrer e isso deve ser muito violento, e é, com certeza, terá sido muito violento para mim. Mas eu não tenho em mim essa dor. Eu provavelmente esqueço as coisas para não sofrer. Se calhar é mais isso. Porque é no sofrimento que aprendemos mais, não é, Rita? Também, sim.
no meu caso, como tive muitos momentos de sofrimento, enfim, foi onde eu aprendi mais, provavelmente. Mas também se aprende com coisas boas. E aprende-se a fazer, pois, trabalhos difíceis, é mesmo bom. Eu fiz 2 ou 3 trabalhos que foram mesmo importantes para mim. Por exemplo, ganhar a vida. O ganhar a vida, os desastres do amor e o Miserere. Provavelmente foram personagens que me fizeram ultrapassar-me, que eu não sabia que podia fazer, daquela forma. Às vezes são certas formas de morrer também. Ah, sim, sim, sim. Já morreu várias vezes, Rita. Ui, já morri imensas. Já morri imensas vezes. E foi bom. Percebe que é uma atriz fora da caixa? Não. Porquê? Fora da caixa? Porque que é que isso quer é dizer? alguém que é desafiante, que é provocadora. Mas isso não é profissão. Ser ator é, de alguma forma, questionar os outros, levá-los a pensar sobre as coisas. Tinha razão o Hermano José quando diz que escondia nessa personalidade mais doida, como ele diz, uma inteligência brilhante e uma mulher com uma profundidade superior ao normal. Quer dizer, isso tudo também não. O Herman foi generoso, foi muito querido, mas eu acho que sou profunda. Tento ser, e acho que sou profunda porque tive a sorte de ter muitos livros à minha volta, uma família que me obrigou a ser profunda e muitos problemas também que me levaram a ter que dar a volta. Tive sorte, muita sorte na vida. Tive, mas o melhor está para vir, ou não? Será? Não sei. Ainda há mais coisas? Ah, com certeza. Uau! Então, que sorte a mim. Valeu a pena ter escolhido esta profissão. Valeu mesmo a pena, até porque eu não sei fazer mais nada. Eu basto-me a mim própria e antigamente era muito dependente, nomeadamente dos homens. Foi o teatro que a ensinou que se bastava a si própria? Não, foi a vida. Eu acho que envelheci muito bem. O que quer que seja que isso queira dizer. Eu gosto de mim. Até acho que sou mais vaidosa agora do que era quando era nova. É que às vezes os velhos têm mais razões para serem vaidosos que os novos. Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho uma qualidade. É que estou muito viva ainda. Será que foi uma entrevista, Rita? Será? Não sei. Foi. Se calhar é a Foi. única que eu não sei se foi uma entrevista. Não foi. Talvez. Então faz tudo outra vez. Deixamos que os espectadores agora decidam. Mas podemos fazer já tudo outra vez. Comemos qualquer coisinha e voltamos voltamos. a seguir. Com certeza.